Olá, hoje estou aqui com o meu grupo composto pelo Fernando, Luciano, Marco Antônio e por mim, Vitor Alexandre. E hoje vamos mostrar o que achamos de mais interessante na PUC Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Bom, então vamos falar sobre a análise combinatória, especificamente sobre a permutação, que é um conceito muito importante da análise combinatória. A permutação acontece quando queremos organizar todos os elementos de um conjunto e a ordem importa. Ou seja, se trocarmos a posição dos elementos, formamos uma nova combinação. Por exemplo, esse cofre que temos no vídeo, ele tem 4 botões, A, B, C e D, e queremos saber de quantas formas diferentes podemos apertar todos os 4, mudando apenas a ordem. Isso se chama uma permutação simples, onde a fórmula é Pn igual a n fatorial. Ou seja, como temos 4 botões, é possível 24 maneiras diferentes de ordenar. Depois de diversos cálculos, conseguimos abrir o cofre. Então aqui a gente tem um fenômeno óptico baseado na simetria e reflexão de espelhos planos. Então no experimento a gente vai ter um espelho vertical que é colocado exatamente no meio do corpo da pessoa. O espelho vai refletir essa metade, por exemplo aqui nesse caso a perna direita, criando uma ilusão de continuidade com a metade refletida. Quando duas pessoas ficam nas extremidades opostas do espelho, cada uma mostra metade do seu corpo e o espelho completa as duas com a reflexão. Se uma delas levanta a perna, como há as instruções do experimento, o reflexo completa o corpo da outra. Então, basicamente, o resultado do experimento é que pareça que você está flutuando. E por que nosso cérebro se engana? Basicamente, o nosso cérebro sempre tenta buscar a simetria e continuidade. Então, quando ele vê a metade refletida no espelho, ele automaticamente preenche o que falta, acreditando que é um corpo inteiro, mesmo que fisicamente não seja. Então agora eu vou falar um pouco sobre as urnas funerárias arqueológicas, que eram um tipo de recipiente cerâmico usado por diversas culturas antigas para guardar restos humanos, geralmente após a cremação. Essas urnas eram comuns em várias regiões do Brasil pré-colonial, especialmente entre os povos Tupi-Guarani e Marajoara. Elas eram enterradas em sítios funerários e dentro delas colocavam-se ossos, que era um sepultamento direto, ossos queimados, que era uma cremação parcial, ou cinzas, que era uma cremação total. Então, como funcionava esse ritual? Então, primeiramente, o corpo ele era sepultado ou cremado. Posteriormente, depois de algum tempo, os ossos eram recolhidos e depositados dentro da urna, às vezes com oferendas e enterrados em locais específicos. Em alguns casos, outras urnas menores eram colocadas em volta, representando familiares ou acompanhantes. Neste trecho, nós temos o ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA. Ele é a molécula que carrega as instruções genéticas de todos os seres vivos. Ele está presente no núcleo das células e funciona como um manual que orienta o crescimento, o funcionamento e a reprodução dos organismos. O DNA tem uma estrutura em forma de dupla hélice, composta por duas fitas enroladas formada por açúcares, que são as pentoses, fosfatos e as bases nitrogenadas, a adenina, a timina, citosina e a guanina. A sequência dessas bases é o que determina as características hereditárias de cada indivíduo, como a cor dos olhos, tipo sanguíneo e a predisposição a certas doenças. Durante a reprodução celular, o DNA se duplica para garantir que cada nova célula receba a mesma informação genética. Por isso, ele é essencial para a continuidade da vida e para a transmissão de características de uma geração para outra. Já nesse outro trecho, nós temos os movimentos que a Terra realiza, a rotação e também a translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, no sentido oeste para leste. Ela dura cerca de 24 horas e é responsável pela alternância entre o dia e a noite. Durante esse movimento, diferentes regiões do planeta ficam expostas à luz solar, ou também à escuridão, o que influencia também variações na temperatura e nos ventos. Já a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, percorrendo uma órbita elíptica. Esse trajeto leva aproximadamente 365 dias para ser concluído, formando o ano.
A inclinação do eixo terrestre durante a translação é o que provoca as estações do ano: a primavera, o verão, o outono e o inverno, influenciando diretamente o clima, a duração dos dias e até os ciclos da natureza. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades, os organizando em ordem crescente de número atômico. No total, a tabela periódica possui 118 elementos químicos, incluindo 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento e seu símbolo e número atômico. Os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas que apresentam elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Os grupos ou famílias são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência, que define a quantidade e o tipo de ligações químicas feita pelo elemento. Ao todo, 18 grupos formam a tabela periódica. Muitos elementos desses grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. Os elementos de transição, também chamados de metais de transição, ocupam a parte central da tabela e são caracterizados por serem metais duros, densos, com altos pontos de fusão e ebulição e boa condutividade elétrica.